Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos à disciplina de Contabilidade de Empresas Cooperativistas 2. Sou a professora Priscila, vou estar com vocês como professora formadora, mas já estivemos juntos na Contabilidade de Empresas Cooperativistas 1, só que como assistente. Vou fazer logo a minha apresentação. Sou formada em Ciências Contábeis, tenho especialização em Planejamento e Docência ao Ensino Superior. Estou aqui também com a professora que vocês já conhecem e ela vai se apresentar. Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa nova disciplina Contabilidade de Empresas Cooperativistas 2. Eu sou a professora Fernanda Amaral, sou graduada em Ciências Contábeis e possuo licenciatura em Matemática, especialização em Tecnologia de Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal, especialização também em Matemática Financeira e Estatística e mestranda em Educação Profissional e Tecnológica. Sejam bem-vindos à nossa disciplina, né? Agora vamos lá com a professora Priscila. Vamos lá, vamos conhecer um pouco da ementa dessa nova disciplina que nós vamos estudar. Vamos ali no slide comigo. Vamos estudar em Contabilidade de Empresas Cooperativistas 2, Contabilidade de Custos, onde dentro dela nós vamos trabalhar inventário de materiais e formação de preço de venda, métodos de custeio, ponto de equilíbrio e dentro dessa Contabilidade de Empresas Cooperativistas também trabalharemos com contabilidade tributária, onde terá contabilização de tributos, planejamento tributário, relação entre tributos e custos, onde vai ser muito importante, e elisão e elusão, evasão fiscal, tributação nas cooperativas, ou seja, vamos trabalhar os tributos federais, estaduais e municipais. Os objetivos dessa disciplina, nós vamos aprender a compreender os conceitos básicos de tributos e sua contabilização voltados à aplicabilidade das cooperativas, aprender e aplicar os principais métodos de inventário de materiais, formação de preço de venda, custeio e ponto de equilíbrio, identificar planejamento tributário e distinguir elisão de elusão e a evasão tributária, entender e calcular os tributos federais, estaduais e municipais aplicados a cooperativas. A nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar inventário de materiais, inventário periódico e inventário permanente. Vamos descobrir, na verdade, vocês vão descobrir e aprender quais são os métodos PEPS, UEPS e média ponderada móvel, formação de preço de venda, conceito e metodologias. O que eu quero que vocês aprendam? Venham aqui comigo. Hoje nós vamos estudar métodos de custeio e formação de preço. Para cooperativas, é importantíssimo vocês entenderem como funciona a questão de fazer a entrada e saída de materiais e a questão de formação de preço dos produtos que vocês vão vir a fabricar ou a revender. Então, hoje vocês vão entender um pouco de como funciona essa metodologia. Então, a professora Fernanda está aqui no chat, só esperando as perguntas. Vou iniciar a aula e assim que vocês tiverem uma dúvida, podem mandar, que nós vamos esclarecer, tá bom? Vamos iniciar nossa aula, vamos ali no slide. O nosso objetivo da nossa aula de hoje é o quê? Conhecer os principais métodos de inventário de materiais, vamos identificar os principais métodos de inventário. Esse daqui vai ser bem fácil, identificar os principais métodos de inventário de materiais utilizados pela contabilidade e pela legislação tributária. Reconhecer as metodologias para a formação de preço de venda de um produto. Vamos iniciar. Vamos começar com inventário de materiais. Professora Fernanda, para a senhora, o que é inventariar? Bom, inventariar significa, com base nesse desenho aí, significa, aqui comigo, alunos, levantar, mensurar, quantificar quantas quantidades de materiais eu tenho aí.
Seria isso, professora Priscila? Certíssimo. Quando você vê a palavra inventariar, vocês já ligam ao quê? Já ligam a alguns filmes que vocês assistem ou novelas que quer falar o quê? Ah, alguém faleceu e você tem que fazer um inventário de tudo aquilo que a pessoa possui. Para quê? Para poder fazer o levantamento dos bens, para fazer uma partilha. Inventariar seria isso mesmo que a professora Fernanda falou, mas vamos aqui para aqui no slide para uma termologia mais técnica. Significa o que mesmo a professora Fernanda falou: levantar, mensurar as quantidades, principalmente físicas, de cada bem que compõe o patrimônio de uma entidade e atribuir a essas quantidades um preço unitário, apurado conforme o critério de avaliação adotada pela entidade. Continuando com o que é inventariar. Os registros de inventário, que é o que nós vamos trabalhar nesta aula de hoje, controlam o estoque em constante movimento e servem para avaliação. Sempre observem essa palavra, guardem ela. Avaliação periódica dos resultados das operações e para determinação, outra palavra e outra frasezinha que vocês não podem esquecer, da situação financeira da empresa. Por isso é tão importante fazer um inventário. Vamos lá. Quando apurar o valor de estoque? Quando vocês acham que deve ser, vão aqui comigo, alunos, quando vocês sabem que deve ser feita essa apuração de estoque? Vocês acham que deve ser feito quando entra mercadorias, ou quando sai mercadoria, ou quando é feito algum levantamento? Na opinião de vocês como futuros formadores de cooperativas, como vocês vão fazer esse inventário? Quando se deve fazer essa apuração? Professora Fernanda. Bom, o que vocês acham? É antes, durante ou depois de você utilizar os produtos da cooperativa? Vamos lá, vocês produzem queijo. Quando que eu vou inventariar? Ou seja, quando que eu vou contar, quando que eu vou controlar os meus bens de estoque? Bom, depende. Depende do tamanho do quê? Depende do tamanho da sua empresa. Não é isso, professora? Isso mesmo. Dependendo do tamanho da empresa, você tem o sistema de controle que você pode utilizar, certo? Certo. A questão do inventário, quando você deve fazer um inventário, funciona dessa forma. Eu trouxe aqui uma termologia, uma espécie, é só uma colinha para vocês entenderem aqui no slide. Voltando aqui no slide, que é o quê? Quando apurar o valor dos estoques. Antes de apurar o valor de estoque, eu destaquei até em uma outra cor para ficar um pouco mais enfatizado, a empresa terá que optar por um dos sistemas de controle de estoque, porque nós temos dois controles de estoque, o permanente e o periódico. Nós vamos estudar cada um deles. Fatores relevantes para a escolha de um sistema de controle de estoque. O que nós temos que ver quando vai ser feito essa questão de escolha? Se vai ser periódico ou se vai ser permanente. A profundidade, a periodicidade de informações desejadas do sistema contábil da empresa. O porte da cooperativa. O volume de negociações. A intensidade das operações. E o comportamento de preço de aquisição. Ou seja, esses são todos os fatores que vocês têm que levar em consideração quando for fazer a escolha do sistema, periódico ou permanente, principalmente o porte da cooperativa. Se for uma cooperativa de pequeno a médio porte, o periódico com certeza será o mais eficaz. Só que nós vamos trabalhar cada um deles aqui no slide. Sistema de inventário periódico. É um sistema arcaico de apuração de estoques, ainda adotado por pequenas e médias empresas. Apura os estoques físicos em intervalos fixos, ou seja, você vai trabalhar com periódico no período mensal, trimestral, semestral ou anual. Sabe quando você vê, aqui comigo, quando vocês passam por algum comércio e vocês veem assim uma faixa escrita, fechado para balanço.
É quando aquele comércio vai fazer um levantamento dos seus estoques. Eles estão fazendo um levantamento para saber quanto eles têm de estoque, quanto eles precisam comprar, e para isso eles precisam fazer o quê? Fazer o fechamento do comércio para poder fazer o levantamento, porque tudo é feito manualmente, por isso que fala arcaico. Então eles precisam fazer esse levantamento manual. Eles fazem o fechamento do comércio e assim eles fazem o levantamento de quanto de mercadorias eles ainda têm, se tem mercadorias que estão para vencer, para poder fazer aquelas famosas promoções. É um método mais arcaico. Voltando aqui no slide. O periódico, ele ainda consiste em quê? São os estoques existentes que são avaliados na data do encerramento do balanço, através de contagem física. Aquilo que eu falei para vocês, é feito manualmente, que é aquela questão do fechamento do balanço. Quando a empresa fecha, faz o fechamento, fica lá 1, 2 dias fechado, com a faixinha dizendo fechado para balanço. O preço utilizado para a sua avaliação é o custo ou de mercado, dos dois o menor. Esse é o método periódico que é usado. O que mais tem nele ainda? Nesse sistema, não é possível apurar os estoques a qualquer momento em que se queira saber o seu valor real. De acordo com Martins, destaca que esse tipo de sistema de inventário serve para a apuração dos custos da mercadoria vendida, utilizando-se da seguinte forma. CMV, que nós já trabalhamos na aula, na disciplina passada de Contabilidade para Empresas Cooperativistas 1, que é custo de mercadoria vendida, que é estoque inicial mais compras menos estoque final. Agora, o sistema periódico, ele também tem a questão de quê? Aqui comigo. Como ele não é muito certo, não pode ser feito a base em um valor real de imediato. Por quê? Tudo é feito manualmente. Então, não tem como eu destacar um preço no momento que eu quero, porque eu preciso fazer todo um levantamento. Não é algo que seja prático, ele é muito arcaico. Vamos voltar aqui no slide. As desvantagens do sistema de inventário periódico. Existem as vantagens, que são de pequenas e médias empresas que podem utilizar, mas também tem as desvantagens do sistema periódico, que são quais? Foi até destacado aqui em vermelho para ter mais a enfatização. Sua principal deficiência é de natureza administrativa, por não o quê? Registrar o valor do estoque vendido logo após a realização da venda. Deixa de detectar as saídas de mercadorias não motivadas por vendas, tais como os roubos e perdas, certo? Professora Fernanda, o que a senhora pode acrescentar na questão do inventário periódico? Bom, o inventário periódico, né, dependendo do tamanho da empresa e da cooperativa, se for uma cooperativa pequena, né, no caso do inventário periódico, é interessante. Por quê? Porque os custos de controle de estoque, ele é menor. Então, vamos lá, sua cooperativa, são poucos cooperados, o estoque não é grande, é interessante utilizar o inventário periódico. Por quê? Porque você não vai precisar, nesse momento, de um controle de computadores, de sistema informatizado. Você pode fazer essa contagem utilizando o quê? Fichas, né? Através de controles manuais, você controlar os seus produtos. Agora, se o porte da sua cooperativa for maior, o que acontece? Precisa utilizar outro tipo de inventário, porque esse aí não atende às informações gerenciais da cooperativa, correto, professora? Corretíssimo, tanto que, como já foi dito, arcaico, né? A professora Fernanda completou aí com bastante informação que vai ser muito útil para atividade para a tarefa de vocês, né? E a questão também das desvantagens dele, que ainda inclui, que foi dito, que é o custo de mercadoria vendida, né? Assim, o custo de mercadoria vendida do periódico fica distorcido, ou seja, ele não permite gerar informações precisas para a tomada de decisões gerenciais nas empresas. Por isso que ele tem que ser feito por empresas de pequeno porte, porque não há essa necessidade de ter essa questão de formação de preço tão grande. Então, ele é muito utilizado mesmo para empresas de pequeno e médio porte. Vamos lá no slide. Agora, vamos conhecer o inventário
permanente. O permanente ele é bem mais utilizado, ou seja, oferece alguns métodos distintos para a apuração dos custos das mercadorias vendidas, no qual nós já conhecemos, que é o CMV. Nós vamos trabalhar com o método PEPSI, que é o primeiro que entra, primeiro ao entrar e o primeiro ao sair. O método EPS, que é o último a entrar e o primeiro a sair. E a média ponderada móvel, que é o MPM. Vão ser os 3 métodos que nós vamos trabalhar nessa disciplina, certo? Vamos conhecer algum deles. Sistema de inventário permanente. Qual é a vantagem dele? O controle é feito através de fichas de controle de estoque, como a professora Fernanda já comentou, e o valor dos estoques vendidos é apurado. Olha o que é importantíssimo. O valor vendido é apurado em cada venda ou a qualquer tempo em que seja necessário conhecer o real valor dos estoques da cooperativa. Por isso que o inventário permanente ele deve ser utilizado. Por quê? Para enfatizar essa questão de que a qualquer tempo em que seja necessário conhecer o valor real dos estoques da cooperativa. Aqui comigo. O inventário permanente nós vamos trabalhar com os 3. PEPS, que é o primeiro ao entrar, primeiro ao sair. O EPS, o último ao entrar e o primeiro a sair. E o MPM, que é a média ponderada móvel. Vocês vão conhecer agora como funciona cada um. Só que, de antemão, eu posso dizer para vocês que com as explicações vocês vão ver que é o que é utilizado no dia a dia, até mesmo na casa de vocês. São cálculos, mas são cálculos básicos, bem interessante, que vocês, quando estiverem preenchendo a fichinha de vocês vão ficar, nossa, como é legal, como é interessante ficar fazendo esse cálculo de primeiro ao entrar, primeiro ao sair, ou fazer a média ponderada entre eles. Vamos lá conhecer cada um? Vamos continuar aqui. Com o sistema de inventário permanente, mais uma informação que ficou só para completar. Assim, a administração poderá obter, junto à contabilidade, informações básicas para o planejamento dos investimentos, ou seja, terá uma margem de lucro e evolução dos custos, entre outros. Essa é a vantagem do inventário permanente. Agora, vamos conhecer cada um. Método PEPSI. Primeiro ao entrar, primeiro ao sair. Ele trabalha com o quê? Por esse critério, prevê-se que as aquisições iniciais de mercadorias devem ser as primeiras a serem baixadas a cada venda, como forma de compra de controle de estoques. Assim, são considerados vendidos os itens que foram adquiridos primeiro. Vamos lá. O que acontece com o método PEPS? Eu gosto de utilizar um exemplo bem dia a dia. O que vocês acham que acontece nesses grandes supermercados? Quando acontece aquelas promoções, nossa, vamos dizer assim, manteiga. Ela custa R$10, mas de repente está uma promoção que ela está R$4, R$5. Nossa, todo mundo corre para comprar, né? Pois é, só que o que acontece? Eles fazem um levantamento do que eles têm no estoque e eles acabam vendo que eles estão tendo manteigas que estão a vencer. Eles não fizeram o critério de primeiro ao entrar, primeiro ao sair. Então, o que eles fazem? Eles pegam todas aquelas manteigas que estão para vencer e colocam para venda para ter saída, nem que seja pelo preço de custo. Porque a empresa ela tem que se atentar. Por isso que as grandes empresas utilizam o método PEPSI. Porque para eles é mais viável. Hoje em dia, as empresas de grande porte utilizam o quê? Sistemas. Qual é a empresa hoje que vive sem sistema, não é? Então, a cada nota de entrada, cada mercadoria que entra no supermercado, quando dá a entrada no sistema, automaticamente já colocam a data que ele entrou. E assim que é feito a saída dessa mercadoria, é dado baixa automaticamente. Cada vez que passa lá no caixa de supermercado, que dá aquela saída, passa o código de barras, aquele produto ele já é dado baixa. E quem trabalha no estoque faz esse levantamento de ver o que entrou primeiro para poder sair primeiro. Não é, professora Fernanda? Isso, muito bem, professora. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho aqui nas informações que eu tenho no slide para vocês. Esse critério em regime de alta de preço superavalia o estoque final.
superavalia o estoque final, tornando o que, gente? O CMV menor que o real. Esse critério, ele é aceito pela legislação nacional. Por que, professora, que tem essa informação? Vocês vão descobrir já já por que tem que colocar essa questão desse critério que é aceito pela legislação nacional. Vamos conhecer agora o método UEPS. De acordo com esse critério, os estoques são avaliados com base nas primeiras aquisições. Assim, são considerados vendidos os itens adquiridos mais recentemente, ou seja, os estoques são avaliados com base nas primeiras aquisições. O método UEPS não é aceito pela legislação do imposto de renda, pois o UEPS superavalia o estoque final. Qual foi a informação que nós tivemos no PEPS? Era que ele faz o quê? Superavalia. Só que o UEPS, ele não é aceito pela legislação de imposto de renda. O método UEPS, ele não é utilizado no Brasil. Ele é considerado um método de custeio, porém, ele não é utilizado no nosso país, certo? Por que ele não é utilizado aqui? Mas ele não deixa de ser um método importante. Inclusive, eu vou pedir para a professora Fernanda comentar um pouco sobre ele. Então, vamos lá. A diferença entre o método PEPS e o UEPS é porque o método PEPS, porque ele é aceito pela legislação tributária, porque no final, né, o custo da mercadoria é menor e, consequentemente, o que acontece? O lucro da empresa será maior nesse método de avaliação, no PEPS, certo? Agora, no UEPS, não. Por que isso é interessante para o governo que recolhe os tributos? No PEPS, se o lucro for maior, mais tributo ele recolhe. Agora, no UEPS, não. No UEPS, o custo da mercadoria vendida é maior. O que acontece? O lucro será menor, em consequência, o que? A empresa vai pagar menos tributos. Isso para o governo não é interessante. Por isso essa diferença e por isso que ele não é aceito pela legislação tributária aqui no Brasil. Mas não quer dizer que isso possa mudar, ok? Vamos lá, continuando com a professora Priscila. Explicação maravilhosa, né? Ela consegue diferenciar esses dois assim bem melhor do que eu. Vamos lá para a média ponderada. Vamos aqui no slide conhecer o nosso terceiro método de custeio. Por esse método, os estoques são avaliados pelo custo médio. Bem mais interessante, tá, gente? Tem que fazer aquele cálculozinho, é só matemática básica. Apurado a cada entrada de mercadorias, ponderando pelas quantidades adquiridas e pelas anteriormente existentes. Vamos ter um exemplo aqui. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês terem uma base de como funciona o lançamento na fichinha que vocês vão ter que preencher. Eu coloquei aqui. A única coisa que eu esqueci, que a professora não estava muito bem, foi o EPS, tá? Mas nós vamos colocar ele aqui, ele está no exemplo. Eu coloquei, exemplo, no dia 3 teve uma compra de 40 unidades a R$200 cada, no dia 9 uma compra de 60 unidades, 220 cada, no dia 15 venda de 90 unidades a R$400 cada e no dia 25 uma compra de 50 unidades a 240. Vamos ver como é que funcionou aqui o lançamento. Eu coloquei um exemplo bem eficaz para vocês. O que acontece? Vamos lá. Na fichinha de vocês é esse o modelo. Vocês vão fazer no dia 3, no método PEPS, tá? Primeiro o método PEPS. No dia 3, eu vou comprar uma quantidade de 40 a 200, que vai ter quanto? 40 vezes 200, 8.000. Fiz a minha entrada. Então, logo em seguida, eu vou fazer o meu saldo. Vou lá e coloco 40 a 200, 8.000. Lembrando, esse é o meu primeiro que entrou. No dia 9, eu fui lá e fiz uma compra de mais 60 a 220, totalizando 13.200. A diferença vai ser aqui. Eu vou fazer a baixa do meu estoque inicial, certo? A um valor de 200 e logo em seguida eu passo o que eu comprei a 60 ao valor de 220.
fazendo o total de 100 no meu estoque a 21.200. Aí que nós vamos fazer a nossa sequência, que teve o primeiro que entrou, agora vai ter o primeiro que vai sair. No dia 15, eu vendi 90 unidades. O que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro os 40 que entrou para poder fazer a saída dele. 40 a 208 mil e logo em seguida eu vou pegar 50 unidades para poder fazer as 90 unidades que vai ter dado saída, a 220. Fazendo assim a minha saída de 19 mil. Aí eu faço o quê? O saldo de 60 menos 50 que eu tirei, 10. Vai ficar o meu saldo de 10 unidades a 220, porque eu dei saída no primeiro que entrou, certo? Logo em seguida, no dia 25, eu comprei mais 50 unidades a 240, que deu 12 mil. Faço a baixa dos meus 10, certo? E acrescento mais os 50 que eu acabei de comprar. Fazendo o quê? Tendo o meu primeiro que saiu, como exemplo, primeiro que entrou, primeiro que sai, e achando o meu CMV, colocando aqui o meu estoque final. O lançamento ele é bem simples no método PEPS. Vamos lá entender o EPS. O mesmo lançamento. Dia 3, vou dar entrada nos 40 unidades, colocar o saldo, vai ser a mesma coisa do método PEPS. A única diferença vai ser na saída. Fiz a compra no dia 9, mais uma, faço a baixa do meu saldo, acrescento mais o que eu comprei. A diferença vai ser aonde? Na venda, no dia 15. Vou dar saída primeiro em quem? Nos 60, porque foi o último que entrou. Logo em seguida, que eu pego os 40 para inteirar as 90 unidades, certo? Faço a baixa, igual eu fiz no Pepsi, para ter o saldo daquele dia. Faço mais uma compra e faço o lançamento. Baixo os 10 e acrescento os 50. Olhem a diferença do meu CMV do Pepsi, que deu 19 mil, no meu EPS agora deu 19.200 e o meu saldo final 14 mil, certo? Vamos observar aqui o passado. 14.200 14.200 no Pepsi e 14 mil no EPS. Vamos ver agora a média ponderada, ela é bem mais interessante. Na média ponderada, eu faço o acréscimo no dia 3, por 40 unidades, igual ao lançamento. O primeiro lançamento é igual para todos. Coloco no meu saldo. Professora, qual é a diferença entre o Pepsi e o EPS e a média ponderada? Que eu estou vendo que a média ponderada ela é menor. Ela é menor por quê? Quando eu faço a compra, no dia 9, o que eu faço? Eu vou somar a quantidade que eu tenho mais a quantidade que eu comprei. 60 mais 40 vai dar 100. Vou somar o saldo que eu tinha de 8 mil com o saldo de 13.200. Somo eles dois também, aqui. Aí vai dar 21.200. Qual é a diferença? Que eu vou pegar os 21.200 e vou dividir para achar a média ponderada, certo? Quando eu faço a venda no dia 15, eu não preciso pegar o que entrou primeiro ou o que entrou por último. Eu simplesmente pego dos 100, 90, pelo preço da média que eu achei, certo? E faço a saída deles. Faço a baixa dos 90 ao preço que estava antes, certo? Ao preço que estava antes, 212, e coloco o saldo final. Aí, quando eu faço a próxima compra no dia 25, o que eu faço? A mesma coisa. Vou somar a quantidade que eu comprei mais a quantidade que está no saldo. Depois eu somo o saldo que eu tinha mais o saldo que eu comprei para achar o meu estoque final. E fazer a média entre eles. Aí eu acho o quê? O meu CMV e a minha média e o meu estoque final. Observe que para cada método teve o quê? Teve um valor diferente. Professora Fernanda, a senhora tem alguma coisa a acrescentar? Bom, é interessante nós observarmos essas diferenciações para vocês conseguirem compreender o que eu disse anteriormente. No PEPS, o que aconteceu? No PEPS, o custo da mercadoria foi o quê? 19 mil. Então, o custo foi menor.
certo? Então, por isso que o fisco, até o momento, aceita este método. Agora, o EPS, ele é interessante para você o quê? Para você fazer as suas projeções para a questão de formação de preço de venda, mais voltado para a tomada de decisão gerencial dentro da empresa, correto? Ou dentro da cooperativa. Dependendo do tamanho da sua cooperativa, bom, você só será obrigado a fazer a apuração pelo método PEPS se a sua cooperativa for optante pelo lucro real, correto? Se não for, você pode utilizar como forma de controles gerenciais qualquer um dos 3 métodos, está correto. Mas se for optante pelo lucro real, que é o que nós vamos estudar nas próximas aulas, né, professora Priscila? Mesmo. Você terá que usar o PEPS, mas você pode ainda, mesmo sendo lucro real, você pode ainda utilizar controles gerenciais e utilizar o método EPS ou a média ponderada móvel, correto? Com a professora Priscila agora. Corretíssimo. Fechando essa parte de métodos, PEPS, UEPS e média ponderada, nós vamos entrar agora na formação de preço. Eles trabalham juntos, são como se fossem casadinhos. Então, eu vou entrar na formação de preço para vocês entenderem como funciona. Primeiro, vocês aprenderam a fazer a questão do método de estoque, saber quando entra a mercadoria, como vai sair, o método que vocês vão utilizar. Agora, nós vamos entrar na formação de preço. Vamos ver lá no slide. A formação de preço. Qualquer empresa ou cooperativa precisa saber determinar, com o maior nível de exatidão possível, os preços de venda de seus produtos. É fundamental conhecer os reais gastos ocorridos para imputá-los às suas mercadorias e produtos. O que o nosso escritor, Crepaldi, ele fala? A formação de preço pode ser simplificada pela equação. Vamos lá ver essa equação. A equação diz que eu preciso do custo mais o lucro mais despesas variáveis. O que seria isso? Venham aqui comigo. Como é que vocês imaginam que é feita uma formação de preço? Quando vocês compram algo e vocês pretendem fazer uma venda. Como é que vocês fazem essa formação de preço? Se eu tenho que somar o custo, mais o lucro, mais as despesas variáveis. Nós vamos ver a fundo como funciona cada um. Voltando lá no slide. Formação de preço é o quê? Mapeamento correto dos custos de produção. Apresenta uma oportunidade de das cooperativas eliminar o quê, gente? Desperdício e demais itens que não agregam o valor ao produto. Importantíssimo isso, por quê? Prestem atenção. Quando vocês vão fazer uma venda, a primeira coisa que vocês têm que observar é o que eu vou agregar para poder ter lucro nessa venda, certo? Muita gente faz esses levantamentos e não leva em consideração algo que pode trazer desperdício, algo que não agrega o valor e acaba colocando um preço ou acima ou abaixo demais. Com o método de formação de preço, vocês vão ver como é feito essa formação de preço do modo correto. Vamos lá? O controle eficiente de custos, gerando informações precisas, deixou de ser uma vantagem estratégica e passou a ser uma vantagem competitiva nas organizações. Como assim? De acordo com o Santos, são 3 os possíveis métodos de análise e uso no processo de definição de preços. Nós vamos trabalhar com o método baseado na concorrência, o método baseado nos custos e o método baseado no valor percebido pelo consumidor. Nossa, esses nomes são muito estranhos. Como é que nós vamos identificar cada um deles? É muito fácil. Vamos lá. Método baseado na concorrência. O que vocês acham que são métodos baseados pela concorrência? Método baseado pela concorrência nada mais é do que, aqui comigo, quando vocês têm um exemplo, em uma mesma rua tem 2 ou 3 padarias, essas padariazinhas de rua, e uma vende um pãozinho a R$1, outra vende um pãozinho a 90 centavos. O que acontece? A que vende a R$1, ela fez todo o levantamento dos custos, das despesas, de todo o trabalho que ela tem para vender aquele pãozinho a R$1. E a que está vendendo a 90 centavos tem o mesmo custo, ele tem o mesmo gasto, só que o que acontece? Ele está visando a
concorrência. Ele não se importa se ele está tendo um custo maior ou menor. O problema é que ele quer o quê? Vender com preço menor que a concorrência. Não é, professora Fernanda? Isso, né? Muitas vezes eles se utilizam dessa estratégia, mas só formular o preço de venda do seu produto com base no seu concorrente, a empresa pode correr um sério risco de, com o tempo, não existir mais no mercado, ou a cooperativa. Então, interessante é você analisar não somente um método, mas sim todos, conforme a professora Priscila irá continuar com vocês agora. Vamos lá no slide para vocês verem como está sendo feita a termologia. Nesse método, a empresa não dá atenção a seus custos ou demanda, pois tem na concorrência seu único referencial de preço. Consiste em observar os preços praticados por concorrentes diretos e segui-los, ou não, de acordo com os objetivos traçados pela empresa, que é tudo aquilo que a professora Fernanda, juntamente comigo, já entramos num consenso com vocês, que é aquele exemplo que eu dei. A pessoa não se importa, ela quer simplesmente ir pela concorrência. Vamos agora olhar o outro método ali no slide. O método baseado nos custos. Nesse método, os custos exercem papel fundamental na tomada de decisão de preço de venda. 3 itens devem estar claros para a formação de preço de venda: o custo unitário, os encargos tributários e a margem de ganho desejada. Vamos lá ver. Esse é o método que deve ser mais utilizado, porque vai ser agregado tudo que vai ser utilizado. Aqui nós vamos ter o quê? Preço de venda, custo unitário, margem de ganho e os encargos tributários, que é quando você realmente tem um produto e você vai buscar informações para saber qual valor que você vai agregar. Aí nós temos aqui, essa é a formação de preço com base nos custos variáveis e aplicação do markup. Já a formação de preço com base na margem de ganho, certo? Desejado sobre a receita. É o ganho que eu quero saber, quanto é o lucro, a porcentagem que eu quero ganhar em cima. Vou trabalhar com custo unitário, só que em compensação aqui, eu vou fazer uma divisão entre o encargo tributário e a margem de ganho de preço. Método baseado nos custos. Ali eu trouxe, aqui está a termologia de cada um, que seria a fórmula que é utilizada. Preço de venda, custo variável total em unidades, encargos tributários incidentes sobre o preço, margem de ganho sobre o custo e margem de ganho sobre o preço, certo? Professora Fernanda, o método baseado nos custos deve ser o mais utilizado pelas cooperativas? Bom, como eu disse anteriormente e reforço aqui comigo, alunos, nós devemos utilizar todos. Então, nós já estudamos o método baseado com preço do concorrente. Ele também é importante, mas também nós precisamos do quê? Conhecer os nossos custos e, mais que isso, bom, eu quero lucro. Qual é o lucro desejado para essa cooperativa? Com base nisso, eu vou formar o meu preço. Bom, aí eu tenho o preço do concorrente. Bom, é X. O meu preço é Y com base nos custos. E aí, qual dos dois eu vou utilizar? Ou será que eu ainda tenho um outro método que eu posso utilizar? É isso que nós vamos ver agora. Vamos lá. Existe sim um outro método. Vamos aqui no slide. Depois eu vou dar uma pincelada com o que nós falamos nessa aula. É um método baseado no valor percebido pelo consumidor. Nossa, que interessante. Por que é percebido pelo consumidor? Por quê? Consiste em verificar o preço que o consumidor estaria disposto a pagar. Nossa, existe esse tipo de método? Sim, existe esse tipo de método. Por quê? Pelo produto ou serviço. O preço pode, dessa forma, ser ajustado às necessidades e ao interesse que se pretende alcançar. Nossa, existe esse tipo de método? Existe. Vamos aqui para um exemplo bem claro. Vamos voltar ao exemplo das padariazinhas, lá das panificadoras. Temos 3 panificadoras em uma rua. Uma vende um pãozinho a 90 centavos, a outra vende um pãozinho a R$1. E outra vende um pãozinho a R$1,50. Lógico que vocês devem estar pensando, eu iria comprar na de 90 centavos. Claro.
Só que existem consumidores que pretendem o quê? Preferem pagar um preço mais caro por um produto que eles acreditam que seja melhor. Só que por que aí você pergunta, mas será que essa padaria vende esse produto a R$ 1,50? Ela tem lucro? Tem. O que eles fazem? Eles fazem o produto a um valor maior porque eles têm clientes para isso, há uma clientela, porque eles buscam agradar. Eles procuram o quê? Eles tentam agradar o cliente porque eles procuram o interesse ao cliente para poder fazer esse produto a um valor maior. Então, por isso que se chama método baseado percebido pelo consumidor. Professora Fernanda? Eu só quero complementar o que a professora disse, e eu lembro muito bem dos alunos de finanças, tem o chamado din-din gourmet. Não sei se a professora Priscila já ouviu falar, que é um din-din especial, que vem com Nutella, e tem aqueles outros que são mais simples. Então, quando nós estudamos no método baseado no valor percebido pelo consumidor, ou seja, você cria um produto diferenciado. Aí você fala, bom, eu quero atingir quais clientes? Esse din-din gourmet, ele é o quê? Aqui em Porto Velho, ele chega a custar às vezes R$2, o outro R$1, mas ele tem uma fatia de mercado. É um produto novo que vocês aí também vão criar uma cooperativa, podem pegar um produto já existente no mercado e colocar um plus a mais, tipo o din-din gourmet, que vem com Nutella, que vem com outros sabores diferenciados, e atender a uma clientela mais, vamos dizer assim, elitizada, poderia ser, que estão dispostos a pagar, porque tem aquelas pessoas que estão dispostas a pagar a mais por um certo produto. Não é isso? Então, é interessante você verificar, principalmente quando você vai criar um novo produto. Certo, professora? Certo. Outra coisa que seria bem interessante, que eu já vi aqui em Porto Velho, existem bastante essas questões desses produtos diferenciados. Nós temos as nossas pamonhas diferenciadas. Você já comeu, professora Fernanda? Essas pamonhas que são apimentadas, que vem com queijo, que vem já com uma misturinha diferente das tradicionais, e ela custa um pouquinho mais caro. E se você for colocar no papel, todo produto que ele é diferenciado, ele tem uma saída maior. Eles estão fazendo o quê? Os produtos que são um pouco mais diferenciados, tipo queijos, eles colocam queijos temperados agora. Então, tem essa saída. Por isso que existe essa questão do método baseado no valor percebido pelo consumidor. Há esse interesse, há essa questão de que tem saída. Então, para vocês que vão montar uma cooperativa, esse método baseado no valor percebido pelo consumidor, ele é bem interessante. Vocês vão ver realmente o custo que sai, vocês não podem deixar de ver o custo que sai para a produção de um queijo, ou de um din-din, ou de uma pamonha, mas tentar diferenciar eles para vocês cobrarem um valor um pouquinho maior, mas que vocês possam ter uma saída, que vocês ganhem mais clientela. Vamos ver o que nós temos ainda de método baseado no valor percebido pelo consumidor. Nesse método, a cooperativa, ou seja, a empresa, precisa conhecer o consumidor, suas necessidades, expectativas e principalmente o preço que está disposto a pagar por um produto que satisfaça as suas necessidades. Aqui comigo. Tudo que foi dito nessa questão de concorrência, método baseado percebido pelo consumidor, a questão de custos, tudo isso vocês vão ter que trabalhar a fundo, saber como é que vocês vão calcular o preço do que vocês estão vendendo, buscar sempre estarem se atualizando com novas ideias, vendo se essas novas ideias estão favoráveis ao preço que vocês querem buscar. No momento que vocês forem montar a cooperativa de vocês, é de extrema importância que vocês busquem todas essas informações, porque o diferencial de um preço de produto para vocês vai ser as despesas e os custos que vocês vão colocar em cima desse produto e o público que vocês vão atender. Certo? Para que vocês não saiam no prejuízo. A nossa aula de hoje trabalhou bastante isso, como vocês vão utilizar os estoques de vocês, como vocês vão dar entrada e saída, a questão do custo de mercadoria vendida e como vocês vão fazer a formação de preço de vocês. Eu espero que com a tarefa vocês tenham como é que eu posso explicar para vocês? Vocês tenham uma ideia melhor de como está sendo feito essa questão dos métodos de estoque.
O que eu tenho a acrescentar para vocês é que qualquer dúvida vocês podem mandar aqui no nosso chat. A professora Fernanda também está aqui para tirar as dúvidas e ela também vai completar um pouquinho. Ok, né? Vamos agora para o alô, que foi pedido aqui. Os alunos da Escola Justino, mandando um alô para os alunos da Escola Justino, em Montenegro. Um alô para as alunas da extensão Tom Jobim, que elas estão atentas aqui na aula. E no momento nós não temos nenhum questionamento, né? A professora Cristina disse assim, o assunto está interessante, mas sem questionamento por enquanto. Então, daqui a pouquinho nós vamos dar início às atividades, né? Qualquer dúvida vocês podem nos encaminhar aqui no chat, lembrando que nós estamos aqui aguardando, por mais que nós, durante esse período de realização das atividades, nós não estejamos online com vocês, como a gente está agora, mas nós estaremos aqui no chat. Qualquer dúvida, nós aguardamos vocês, as perguntinhas, tá bom? Eu aguardo a participação de todos, não é isso, professora Priscila? Isso mesmo. A atividade de sala de vocês está bem interessante, bem voltada para o assunto mesmo que nós trabalhamos aqui a fundo, tá bom? Mas qualquer dúvida pode mandar aqui no chat e daqui a pouquinho a gente volta com a correção da atividade. Olá, alunos, né? Estamos aqui novamente para a correção das atividades da nossa aula 1, mas antes de iniciarmos a correção, vamos ao alô que os professores estão pedindo aqui. Então, aos alunos da escola Maria Rosa de Oliveira, de Espigão do Oeste, aos alunos da escola Emburana. Agradecemos também a participação aqui aos alunos da escola Pichuvi, para as alunas Elaine e Kelly, para os alunos da escola Alquindar Brasil, de Guajará-Mirim, para os alunos da escola e professores da escola Valdir Alberton, de Cacaulândia, os alunos da escola Vinícius de Moraes e também os alunos da escola Francisco Des Moreste Passos, em Distrito de Nazaré, os alunos da escola Bandeirantes, os alunos, agora nós tivemos muitas participações, né? Os alunos da CA4, distrito do 5º BEC, de Machadinho do Oeste, a escola Valdomiro, extensão Antônio Francisco Lisboa, os alunos da escola Kleberson Dias, Plano Novo, e a professora Leide. Nós agradecemos também a participação aqui conosco dos alunos da escola Dom João Paulo I e Vila Lobos, ok? Agradecemos a participação de todos, né? Tem alguns alunos da escola que tiraram foto das atividades e nos encaminharam aqui nossos agradecimentos pela participação de todos. Agora vamos lá com a professora Priscila, dando continuidade na correção das atividades. Estamos aqui de volta. Espero que tenham achado a atividade fácil, bem legalzinha de estar fazendo. Vamos aqui para as correções. Qualquer dúvida vocês encaminhem aqui, mas pelo que a professora Fernanda acabou de dizer, vocês já mandaram foto das atividades feitas. Se foi difícil, também vocês podem falar. Se estava fácil, também falem que vamos dar uma dificuldade, vamos tentar fazer uma mais difícil. Estou brincando. Vamos agora às nossas correções, tá bom? Vamos ali no slide.
A primeira questão, ela perguntava qual? Defina inventário periódico e inventário permanente. Facinho, não é? O que é o inventário periódico que nós já conversamos? É o sistema arcaico, certo? Que é aquele que é usado manualmente, de apuração de estoques, ainda adotado por pequenas e médias empresas. Apura os estoques físicos em intervalos fixos, mensal, trimestral, semestral ou anual, o qual nós já conversamos e explicamos como é que funciona este método, qual é o fechamento das empresas para fazer o levantamento. Vamos para o próximo, o inventário permanente. O que é o inventário permanente? É o valor dos estoques vendidos é apurado em cada venda ou a qualquer tempo em que seja necessário. Conhecer o real valor dos estoques da companhia. Assim, tá bom? Vocês poderiam ter feito aqui, só que eu quis uma complementação. Assim, a administração poderá obter junto à contabilidade informações básicas para o planejamento dos investimentos, margem de lucro e evolução dos custos, entre outros. Essa foi a questão 1 para vocês definirem, certo? Vamos lá para a questão 2. Pedir para ser a definição de método PEPS, UEPS e média ponderada. Começamos com o PEPS. Por este critério, os estoques são avaliados e considerados vendidos os itens que foram adquiridos primeiro. Esse critério, em regime de alta de preço, superavalia o estoque final, tornando o custo de mercadoria vendida, ou seja, o CMV, menor que o real. Este critério é aceito pela legislação nacional. Vamos lá para o próximo. O UEPS. De acordo com esse critério, os estoques são avaliados com base nas primeiras aquisições. São considerados vendidos os itens adquiridos mais recentemente, ou seja, o último que entrou. Este método não é aceito, certo? Como já foi conversado, pela legislação de imposto de renda, pois o UEPS superavalia o valor do estoque final e preserva o valor do CMV, o que não é interessante para a legislação brasileira. Vamos lá para a média ponderada. Por esse critério, os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição, apurado a cada entrada de mercadorias, ponderando pelas quantidades adquiridas e pela anteriormente existente. Pessoal, a questão 1 e a questão 2 era somente teoria, para vocês colocarem o que é PEPS, UEPS, média ponderada, o que é inventário periódico e inventário permanente. Agora eu vou aqui para a questão 3, eu coloquei um novo slide, que é com a tabelinha que vocês preencheram, então eu coloquei aqui ela para ficar melhor para vocês entenderem se foi feito da forma correta, tá bom? Espero que vocês entendam aí. Vamos lá no slide? Na questão 3, eu pedi para ser feito o quê? O método PEPS, UEPS e média ponderada. Nas informações eu coloquei o quê? Em 1/3, teve uma compra de 80 unidades, certo? De leite condensado a R$4. No dia 10/3, teve uma venda, tá certo? Uma venda de 50 pudins de leite condensado, sabendo que a receita para a produção do pudim gasta para cada unidade produzida uma caixa de 300 ml. Mas o que importava para mim era saber a venda de 50 unidades. No dia 20/3, teve uma compra, certo? De 30 unidades a R$4,50. Essas eram as informações que vocês precisavam ter. E no dia 30/3, teve uma venda de 50 pudins, ou seja, o que eu preciso é da venda e de 50, da quantidade. De leite condensado, sabendo que a receita para a produção do pudim gasta para cada unidade produzida uma caixa de 300 ml. Vamos lá para a resolução. Aqui eu coloquei uma tabela que espero que fique clara para vocês, se foi a mesma forma que vocês colocaram. Vamos começar pelo método PEPS. No dia 1º, eu comprei o quê? 80 unidades a R$4, dando um valor de
320, certo? Vou lá e coloco no meu saldo, 80 a 4, 320, eu simplesmente passo. No dia 10, eu vendi o quê? 50 unidades. Faço a baixa dele, 50 a 4, 200 reais. Faço o quê? Atualização do saldo. Se eu tinha 80, vendi 50, ficou 30 a 4 reais, que vai dar 120. No dia 20 do 3, eu comprei 30 unidades a 4,50, dando um total de 135, certo? Vou e acrescento aqui um saldo, tá certo? Baixo aqui os meus 30 a 4,50 a 135 e acrescento mais o que eu comprei, certo? Vou lá e acrescento os 30 a 4 reais, tá bom? Na verdade, esse daqui eu baixei esse daqui, tá bom? Mas a informação é a mesma se ficar o mesmo valor. No dia 30 do 3, eu fui lá e vendi 30 unidades. O que eu vou dar saída primeiro? No primeiro que entrou. 30 unidades a 4 reais, dando 120, certo? E foi 50, a venda de 50, desculpa. E vou lá e pego mais 20 do 4,50, certo? Vou lá e pego o meu saldo. Se eu tinha 60, aqui não era a unidade, vai sobrar 10 a 4,50, chegando assim ao meu estoque final e o meu CMV, tá bom? Espero que tenha ficado, eu vou apagar para vocês verem direitinho como ficou o resultado. Professora Fernanda, alguém está com alguma dúvida? Não, professora Priscila, no momento, nenhum questionamento sobre essa questão. Somente os alunos da escola Angelina dos Anjos de Costa Marques estão informando que estão ligados na aula. E os alunos da escola Antônio Frederico de Castro Alves de Cujubim também estão atentos à correção das atividades. Ótimo. Então, do método PEPS, nós vamos chegar a um total de um CMV de 410 e um estoque final de 45. Vamos lá para o outro método. Agora vamos para o EPS. O EPS, vou fazer o mesmo levantamento, a mesma entrada, para colocar o mesmo saldo, faço a compra de mais 50 unidades e faço o quê? Eu faço a entrada deles, aqui vai sobrar e aqui eu irei acrescentar, certo? A quantidade, aqui eu faço a venda dos meus 50, vai sobrar 30, certo? No dia 20, comprei mais 30, é a mesma informação para os 3 métodos. O que eu faço? Eu sempre vou ter o que me sobrou mais o que eu acrescentei, tá bom? E no dia 30, eu faço a venda de 50 unidades, certo? Só que no método UEPS, o que eu vou fazer? A primeira saída que eu vou dar é do último que entrou, certo? De 30 unidades a 4,50. E acrescento mais 20 unidades de 30 reais que eu tinha a 4 reais. Faço o meu saldo final aqui, coloco o meu saldo que eu tinha, as minhas quantidades de 50 eu tinha 60, vai sobrar 10. E no dia, só um pouquinho, gente, não, tá certo, no dia 30. Então vai ficar um saldo de quê? Eu vou ficar com um estoque final de 40 e um CMV de 415. O método EPS e o método PEPS, ele funciona praticamente da mesma forma. A única coisa que eu vou ter que observar é a questão da saída deles. Ou eu vou dar a saída no primeiro que entra, primeiro que sai, ou o último que entra, primeiro que sai. Vou apagar aqui para vocês terem uma visão melhor de como ficou o cálculo da UEPS. Vamos lá para a média ponderada. Na média ponderada, o que acontece? Vou fazer a entrada como em todos, colocar o saldo normal. Quando eu fiz uma venda, o que eu peguei? Simplesmente eu peguei os meus 80 e dei baixa em 50, porque não tinha média.
porque não tinha a média, certo? Logo em seguida, eu faço uma compra. Se eu faço a compra de 30, aí sim eu vou fazer a minha média. O que eu vou fazer? Eu vou somar os 30 que eu tenho, mais os 30 que tinha de saldo, para dar os 60. Vou somar os 120 que eu tenho, mais os 135, que vai dar 255. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu valor, dividir pela minha quantidade, para achar o quê? A minha média ponderada. Aí sim, eu vou dar saída no dia 3 de 50 unidades ao valor da minha média ponderada que eu achei. Achando assim o meu CMV de 412,50 e sobrando um saldo de 10 unidades, dando um total de 42,50. Eu espero que os 3 métodos tenham ficado claro para vocês. Se vocês ainda têm dúvida, vocês podem mandar ali no nosso chat para que a gente possa estar esclarecendo. Alguma dúvida aí, professora Fernanda? Não. Os alunos, eles só pediram para explicar novamente a questão do método PEPS. O PEPS? Isso. Vamos voltar aqui no método PEPS, tá bom? Método PEPS, vamos voltar. No método PEPS, nós compramos o quê? Tivemos uma entrada de 80 unidades, certo? Foi a primeira compra que nós fizemos, o saldo continua o mesmo. Eu simplesmente vou fazer só o saldo. No dia 10, eu tive uma venda. Como eu só tive uma entrada, eu vou pegar os 80 e vou dar a saída. A 50 unidades a R$ 4,00, que vai dar 200. Sobrando um saldo o quê? Se eu tinha 80 e vendi 50, vai sobrar 30. 30 unidades a R$ 4,00, que vai sobrar 120. Só que no dia 20, nós tivemos uma compra de 30 unidades a R$ 4,50. Essa unidade vem para cá. A única coisa que houve o inverso foi que, em vez desse valor estar aqui, eu fiz a inversão, tá bom, gente? Aqui era para estar 30 a 4, tá bom? E aqui 120, perdão, a professora também erra, tá? E aqui os 30, aqui os 30 a 4,50, que iria dar 120, tá bom? Foi porque na hora de colocar na planilha houve essa inversão aqui, tá certo? A única coisa foi que o primeiro teria que só ter dado baixa nesse para cá e acrescentar a nova compra aqui. Então, o certo seria 30, 4, 120. 30, 4,50, 120, tá bom? Aí teve uma saída no dia 30 de 30 unidades. Por isso que eu dou saída no primeiro que entrou, que era quem? Os 30. Que na verdade foram 50 unidades, mas eu vou dar saída primeiro nos 30 primeiros que entraram, que tinha de saldo. A R$ 4,00, que ficou 120. Logo em seguida eu vou pegar 20 unidades aqui, ó, do que estava dos 30 a R$ 4,50, tá bom? Chegando num total de CMV de 410. Sobrou aqui dos meus 60, das minhas 60 unidades, eu dei baixa em 50, vai sobrar 10 a R$ 4,50, porque foi o último aqui, ó, que ficou. Totalizando o estoque final de 45. Professora Fernanda, será que ficou claro para eles? Sim, a professora mandou um ok aqui, disse que agora eles conseguiram compreender. Já? Ai, que bom. Qualquer coisa, podem mandar aí as dúvidas que a gente tira. Vamos lá. Agora vamos para a nossa última questão, que foi a questão 4, que fala de quê? Sobre as afirmações a respeito da importância da formação de preço, certo? Como é que vai ficar? Vamos lá. Opa! Só um pouquinho, gente, que eu perdi aqui os slides. O que é verdadeiro ou falso? Nós temos aqui a questão do mapeamento correto dos custos de produção apresentado em uma oportunidade de administração de alimentar desperdícios e demais itens que não agregam valor ao produto. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro, certo?
a questão na cooperativa que atua no ramo agropecuário, não é necessário determinar os reais gastos ocorridos no processo produtivo para essa informação. Não é importante para determinar o preço de venda, verdadeiro ou falso? Falso. É falso. E a nossa última, que é para uma definição adequada do preço de venda de um produto de cooperativa, é importante para a cooperativa utilizar os seguintes metodologias de formação de preço de venda. Método baseado na concorrência, no valor percebido pelo consumidor e o método baseado nos custos. Verdadeiro. Não esqueçam, gente, da nossa atividade de percurso que já está com vocês, tá bom? Essa tarefinha que vocês vão ter que entregar aqui comigo. Espero que tenha ficado claro para vocês essa nossa aula de hoje. Eu achei bem proveitosa, vi que vocês tiraram suas dúvidas, mas qualquer dúvida vocês podem entrar em contato conosco. Nós vamos estar aí dispostas a tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Até a próxima aula. Agora a professora Fernanda vai falar um pouco. Ok, queridos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Educação à distância, mudando realidades.